Continuando aqui, de Caldas Novas, a meu ver, ainda há sim pessoas pensenicamente inflexíveis ligadas à CCCI. Sim, como em todo lugar, não tem nada demais. Exemplo, o preconceito que muitos voluntários têm com o futebol. Quando estava pensionizando em desistir da Conscienciologia, eis que surge o Loche numa tertúlia dizendo que quase foi um atleta futebolista profissional. Comente, por favor. Sim, eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 43. Naquela época, antes de conhecer a Conscienciologia, considerei a possibilidade de ser jogador de futebol. O Brasil perdeu um grande craque, né? Tive que optar. Sempre tudo na vida são escolhas. A questão é ver a prioridade evolutiva. Uma coisa é você olhar para a sociedade e ver que a sociedade ainda precisa disso. Outra coisa é ver se você ainda precisa disso. Eu não preciso mais do futebol. Não tenho interesse nenhum. Agora, não é por isso que eu vou fazer campanha contra e tal, naquilo que for. O excesso, sim. Mas, às vezes, a pessoa precisa. Por exemplo, a gente estuda um dos princípios que norteia o conteúdo da ProEx, é a hipótese que a gente coloca da sublimação serexológica. A sublimação serexológica é a condição de que a pessoa ela vai tratando um determinado impulso ou traço de uma vida para outra de forma que ela vai atenuando aquilo, até ela conseguir se libertar. Às vezes ela não consegue mudar de uma vida para outra de maneira radical. Então, por exemplo, a pessoa foi por muito tempo dentro da arte, trabalhou muito com a questão da arte. E aí ela vem numa vida e se torna arte terapêutica. Ou a arte terapeuta. Ou se torna arquiteta. Não é isso? Então, isso ainda é o resquício da arte, mas agora ó, já utilizando a favor. Utilizando bem. Arte educadora, ela já está trabalhando. Agora vamos pegar um outro caso. A pessoa trabalhou muito tempo como, em outras vidas, no processo do belicismo, com a guerra. Aí ela vem e se transforma, então, no quê? Jogador de futebol. Você já reparou que o jogador de futebol, o futebol, na verdade, é uma forma de sublimação justamente desse impulso bélico? É importante entender a ideia de sublimação. Sublimação é um conceito que vem da psicanálise como mecanismo de defesa do ego. Ela tem duas maneiras, geralmente, de manifestação. Quando a pessoa tem um impulso que é recriminável socialmente, e ela direciona para algo opositivo ou algo que dentro de um contexto é aceitável. Então, para a gente entender a sublimação e daí entender a sublimação serexológica. Então, por exemplo, a pessoa tem um impulso muito grande para violência, para agressão. E aí ela se torna boxeador, que é uma besteira. Mas na sociedade nossa, patológica, o cara dá murro na cabeça do outro dentro de um ringue é aceitável. Se ele estivesse fazendo isso na rua, seria preso. Então, ele sublimou através ali do boxe, que é algo negativo, tá? Não estou defendendo, não. Estou só explicando o processo. Mas, às vezes, essa pessoa que tinha um impulso agressivo, ela se tornou um ativista pelos direitos humanos e tal. E ele é lá combativo, defende os direitos humanos com uma certa agressividade, no sentido mais verbal, de fazer campanha. Mas esse aí já está mais positivo. Ele direcionou aquele impulso da agressividade para algo que pode ser positivo socialmente. Então, isso é a ideia da sublimação. A sublimação serexológica é esse mecanismo, é esse estratagema, considerando de uma vida para outra. E sempre vai, então, atenuando aquilo que é factível. Então, a pessoa mexeu muito com a guerra, muito com o belicismo. Aí ela vem agora no esporte. Repara só como o esporte, você tem várias conexões que evidenciam a condição bélica. Uma delas, quem é o cara que mais faz gol no futebol? Qual é o nome que se dá? Chama-se artilheiro. Artilheiro é de artilharia. Olha o processo bélico. Você tem o ataque, você tem a defesa, certo? Então você tem tudo, vem do processo bélico. O conceito, inclusive, de estratégia que se usa na administração e se usa no esporte, a estratégia é do processo bélico. A mesma coisa. Outra coisa, se você olhar lá aquelas batalhas medievais, eram onde?
nos campos de batalha. O que é o futebol? Campo de futebol. Você tem hoje, antigamente na minha época se chamava estádio. Hoje se chama o quê? Arena. Arena. Me lembra muito do Gladiator. Né? Então é arena. Você fala hoje, você não fala mais estádio de futebol. Você pode reparar que a mídia fala arena. Então veja, o processo bélico, o holopensênico, ainda está muito forte. Mas muita gente precisa disso. Então não é uma questão de chegar e só dar o contra e tal. É uma questão de ver. Quer ver um lado que o Valdo comentava comigo? Que muitas vezes numa Copa do Mundo, os amparadores ajudam a determinado país ganhar para que as energias da euforia, da comemoração, daquele título possam ser utilizadas para fazer assistência para aquele país. Olha só, para a gente pensar. Então, muitas vezes, um país ganha a Copa do Mundo, tem a sua razão de ser do ponto de vista dos amparadores. Então, isso tudo a gente tem que ter. Aí é o que a Ilha está trazendo, a flexibilidade. Como eu falei no início, veja, não é prioridade para mim. Mas não é por isso que eu vou fechar os olhos. E ver, até do ponto de vista dos amparadores, o que eles estão utilizando a nível mundial. Por que a França ganhou esse ano? Tem a sua razão de ser. Até que ponto tem a ver com antiterrorismo, para tentar dar uma aliviada? Tudo isso são questões para a gente pensar, não é? E você vê hoje como é que estão lá a questão do refugiado na Europa. Então era importante a Europa ganhar. Veja, os dois finalistas, vindo, não tem muito tempo de uma grande guerra, não é? Violência, que envolvia, né, Sarajevo, na Iugoslávia, aquela coisa toda. Então, tudo aí tem a sua razão de ser para a gente pensar, tem que ter a flexibilidade. Mas isso não quer dizer que a gente vai eu já pendurei minhas chuteiras há muito tempo, então agora não é a minha área de interesse. Mas eu estudo isso como a sublimação seriexológica.